Bom dia a todos que nesta manhã estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixa um like aí, deixa um joinha, deixa um gostei aí, porque o YouTube ele entende sendo como relevante este conteúdo e ele compartilha com outras pessoas. Então você fazendo isso, deixando um joinha, você ajuda e colabora com a obra de Deus a ser propagada, a ser levada a muitos lugares. E nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está me acompanhando, Deus me deu uma palavra nessa manhã, eu quero compartilhar com você. A palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 45 e 46, que diz assim: Disse Davi ao filisteu: Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Querido, nesta manhã eu quero falar com você sobre probabilidade e improbabilidade. Improbabilidade é algo difícil de ser provado, quase que impossível. Isso chama-se ser improvável, chama-se improbabilidade. É eu provar algo que é muito difícil de ser provado. É uma improbabilidade. E é justamente sobre isso que esse texto narra nesta manhã. Ele fala sobre um menino que vai ao campo de batalha porque o seu pai manda que ele leve comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele se depara com uma cena inusitada. Os prováveis, que são os soldados, seus irmãos, onde ele foi para levar comida, estão sendo afrontados. O exército de Israel está sendo afrontado por um gigante chamado Golias, um filisteu. E Davi é um menino. E ele chega lá e ele vê uma cena complicadíssima. O exército de Israel sendo afrontado. E a Bíblia diz que eles recuam. Olha só. Os prováveis têm medo. Mas na cena chega um improvável chamado Davi. E a Bíblia diz que tentam colocar nele armaduras. Mas aquilo que o homem tenta colocar nele não se encaixa, ele não se adapta. O que eu quero dizer com isso nessa manhã é que você não precisa de nada que um homem venha te dar. Você precisa confiar no Deus de Israel, nesse Deus que é vivo, chamado Jesus Cristo. O Deus que peleja por mim e peleja por você. O Deus dos exércitos de Israel. O Jeová Sabaote. Querido, a Bíblia vai falar que os prováveis recuam. Mas Deus, ele quer usar um improvável. Deus quer usar aquilo que o homem acha que não tem condições de acontecer. E talvez seja assim na tua vida hoje, esteja acontecendo. Talvez as pessoas olhem para você com desdenho. Olhem para você e não te dão nada. Olhem para você e falem: isso aí não vai dar em nada. Este é pequeno. Este não tem força. Talvez as pessoas estão olhando para você exatamente assim como estão olhando para Davi. Porque preste atenção. O plano do pai de Davi para Davi é assim, ó. Aqui bem embaixo. Leva comida para os seus irmãos. Mas Deus tinha um plano maior para ele. Corta a cabeça do gigante. E é exatamente isso que eu tenho que falar para você nesta manhã. Talvez as pessoas estão querendo colocar projetos para você. Ó, você só vai chegar até aqui, ó. Ó, você só consegue isso.
Você, com a sua mente, com as suas condições, você só vai alcançar isso. Estão até apontando as metas que você pode alcançar. Estão desdenhando. Estão olhando para você e falando, esse é um improvável. Mas, querido, os homens dizem que você vai chegar aqui. Mas Deus, assim como na vida de Davi, tinha um plano muito maior, Deus tem um plano muito maior na tua vida. Você não precisa de armadura que homem coloca para você, não. A Bíblia fala que Davi arranca a armadura do seu corpo, porque aquilo que o homem tentou dar para ele não servia. Mas ele já tinha lutado com o urso, Davi já tinha lutado com o leão, e ele já tinha vencido todas essas batalhas, porque Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi era aquele que tocava a sua harpa e acalmava os espíritos malignos que influenciavam a vida do rei. Davi é aquele que pastoreava a ovelha. Davi é aquele que cheirava a ovelha, o perfume de Deus. Feliz o homem que cheira a ovelha hoje. Querido, preste atenção. Davi vai com as armas que Deus colocou para ele, que aparentemente, ao olhar humano, parecia impossível, improbabilidade. 5 pedrinhas, uma funda, impossível de derrubar um gigante. E assim são as pessoas olhando para você hoje. Mas Davi, ele toma uma atitude. Olha o que ele diz no verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus eu darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E é exatamente isso. Preste atenção. Sadraque, Mesaque e Abidnego são colocados numa fornalha. Há um decreto de morte para ele. Acabou. O rei deve ter olhado assim e falar, agora acabou. Eles vão morrer. As pessoas que tramaram contra esses 3 jovens também devem ter pensado assim, acabou, findou. Mas eles tinham comunhão com esse Deus. Eles tinham intimidade com esse Deus. E eles entram na fornalha, querido. E a Bíblia diz que o rei e os seus servos olham para a fornalha. Entra 3, mas tem 4 homens. O 4º homem da fornalha, ele vai estar contigo nos dias de maior prova da tua vida. Este homem, ele é fiel. A Bíblia fala assim que o homem pode ser infiel, mas porém Deus continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo, querido. Esse Deus é o Deus que andou contigo em todos os momentos difíceis da tua vida. Sabe aquele momento em que você achava que não tinha mais esperança? Sabe aquele momento em que você olhava e dizia assim, não tem mais jeito, não tem mais saída, mas você talvez não entenda hoje, porque a Bíblia fala, hoje não entendemos, mas amanhã entenderemos. Que quando você falou, não tem mais saída, e de repente assim, ó, olha para mim, aconteceu algo sobrenatural na tua vida, e o milagre foi realizado, abriu porta onde não tinha porta, onde não havia mais saída, Deus deu um escape, e é exatamente o que Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele entra dentro da fornalha. A Bíblia diz que a fornalha é 7 vezes mais aquecida. Os que vão levar eles na fornalha acabam sendo queimados. Mas a Bíblia fala que o 4º homem está ali dentro com eles. E nem uma chama queima nem um fio dos seus cabelos. Nada das suas roupas são queimadas. Eles saem intactos. E ali o rei diz, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a partir de hoje, vai ser honrado na Babilônia. E é exatamente isso, querido, o que Deus quer fazer contigo. O Deus quer te colocar em planos altos. Olha, eu vou repetir. O plano do pai de Davi, leva comida para os seus irmãos. Mas o plano de Deus
traz a cabeça do gigante. E é exatamente isso que as pessoas vão ter que olhar e falar assim, era improvável, porque é sobre improbabilidade que eu estou falando. Talvez estão olhando para você hoje e dizendo assim, é improvável, não tem condições, não tem fatos que vão provar que isso pode acontecer, e estão olhando para você com desdém. Estão olhando para você e dizendo assim, de cima para baixo, esse não vai dar em nada. Mas Deus tem um plano para a tua vida nesta manhã, é te colocar em lugares altos, porque o Deus que entrou na fornalha é o Deus que está contigo hoje aí, ó. É o Deus que está te livrando, é o Deus que está te libertando. Esse é o Deus que quer te levantar. A Bíblia fala que pode um justo cair 7 vezes, mas porém Deus está com a mão estendida para levantar. Pedro, quando está andando sobre as águas, ele olha os de repente, ele presta atenção nos vendavais, no forte vento, e ele afunda, e ele clama por Jesus, Senhor, salva-me, e está ali Jesus com a mão estendida, levantando Davi. E o Senhor está falando para você que está me assistindo, Ele está te levantando nesta manhã, para derrubar o gigante que se levantou contra a tua vida. Eu não sei o que é, mas você sabe o que eu estou falando, e você sabe o porquê estou falando isso para você nesta manhã, porque foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que está mandando eu dizer isso para você, porque você é meu amigo, você é minha amiga. Eu estou aqui falando com amigos hoje. E se Deus está falando no meu coração, é porque você que está me assistindo desse lado aí, está entendendo aquilo que eu estou dizendo. Eu não sei qual é o teu gigante. Eu sei que Deus vai te dar a estratégia e as armas para que você possa derrubar o gigante. E para que todos que dizem que você é improvável, possam ver que ainda há um Deus em Israel. Todos vão ver que há um Deus na tua vida. E o teu nome vai ser honrado. E os planos de Deus para você é aqui, ó. Recebe essa palavra nessa manhã aí, em nome de Jesus. Lembrando que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Não esqueça, deixe seu nome, deixe seu pedido de oração em nossos comentários. Porque toda quarta-feira, eu e minha equipe, nós estaremos subindo o monte para orar por você. Deixe um joinha aí, deixe um gostei. Eu quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento a Deus, curve sua cabeça comigo. Senhor, assim como tu pelejou por Davi nas batalhas, Senhor, assim como tu ajudaste Davi, Senhor, a derrubar os gigantes, Senhor, eu te peço como pastor, Pai, consagrado e ungido por ti, Senhor, que as pessoas que estão me assistindo, que os gigantes que se levantaram contra a vida delas, meu Pai, possam cair nesta manhã, Senhor. E através do Senhor, Pai, e através de cada pessoa que esteja me assistindo aqui, Pai, eles saibam que ainda há um Deus vivo nesta terra, Senhor. Um Deus que luta pelos seus amigos, um Deus que luta pelos seus pequeninos, meu Pai, um Deus que luta pelos seus filhos, meu Pai, dá vitória ao teu povo, meu Pai, porque grandes gigantes, meu Pai, grandes ventos, Pai, grandes ondas se levantam contra o teu povo, meu Pai, mas Tu és o Deus que acalma o mar, Tu és o Deus que acalma os ventos, Senhor, e Tu és o Deus que derruba todos os gigantes, Pai. Eu te peço isso, Pai, e eu te agradeço e te consagro em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valentes de Cristo para a tua vida. Deus abençoe vocês, meus amados.